Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vinda ao podcast onde os planos começam. E hoje eu quero falar com vocês sobre casa, carreira e culpa, o equilíbrio entre todas as suas versões. Como conciliar papéis sem se perder neles. Meu Deus, será que isso é possível, gente? E mais do que sem se perder neles, sem carregar uma culpa contínua por não dar conta de tudo? Gente, não dar conta de tudo o tempo inteiro, de maneira perfeita, deveria ser senso comum. A gente já deveria ter aceitado que a gente não vai dar conta de tudo. Que a gente precisa parar de desmistificar o ideal para realmente passar a lidar com o real. Ainda assim, esse é um processo muito difícil. E eu falo por mim mesma. A escolha do tema dessa semana, do nosso podcast, tem tudo a ver com algo que eu estou vivendo nesse momento. Bom, vocês sabem, né? O podcast onde os planos começam, ele tem um grande cunho autoral, biográfico. Então, eu tenho trazido para vocês a cada semana insights que têm muito a ver com mentalidade, planejamento e gestão, considerando como eu aplico isso na minha realidade. E é por isso, inclusive, que eu estou tão feliz com esse projeto, porque ele realmente é um dos projetos que mais tem me permitido me expressar no mundo. E eu fico muito feliz com as conexões que nós estamos fazendo através disso. O quanto que eu tenho podido conhecer também mais de vocês através das mensagens que vocês estão me mandando lá pelo Instagram. Então, muito obrigada por todos os directs, tem sido uma grande honra. Mas voltando aqui então, o que está acontecendo? Gente, preciso contar para vocês que tem estado muito corrido por aqui. Tem a questão, né, da mudança de realmente, como vocês viram no episódio anterior, agora morar com o senhor meu noivo. Então, essa mudança de estado civil, né, ainda que não tenha mudado o estado civil legalmente, por assim dizer, moralmente, no coração, sim, mas também tem a ver com as questões profissionais. Por quê? Para além de eu ter passado por essa mudança na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu também tenho passado por uma grande mudança, uma mudança também muito boa, que é o fortalecimento da negócio. A negócio, a minha empresa, né? Negócio Resolução de Conflitos, que é uma empresa que nasceu aí da minha vontade realmente de me aprofundar, de me posicionar cada vez mais como mediadora, como negociadora. Ela tem trazido já excelentes frutos. Porque vocês sabem, né, gente? Quando você colhe, você semeia novamente, você está entregando novamente. É um movimento contínuo, lindo, maravilhoso, de vida, de mercado, mas que traz um cansaço. Então, agora, no feriado, 1º de maio, nós tivemos aí uma nova cliente, entrou olha só, no meio do feriado, uma nova cliente na negócio, uma questão que tem exigido bastante de mim, juntamente com outro processo de mediação particular de uma empresa familiar que também tem exigido bastante. E aí o que que acontece? Eu já tenho uma agenda que ela é bem fechada. Quando chegam clientes que demandam acima, o que é normal, na advocacia vocês também devem passar por isso em outras áreas. Você tem um nível de complexidade médio dos seus serviços, do que os seus clientes te demandam. Então, você está acostumado com aquilo. De repente, ocasionalmente, acontece de chegarem clientes que exigem um pouco mais, questões que são mais complexas, técnica ou emocionalmente. E aí, normalmente, enquanto aqueles processos perduram, você tem um aumento da demanda. Vocês já passaram por isso? Eu acho que esse é um movimento muito natural. Eu acredito que em todas as áreas, mas na advocacia eu tenho certeza, tanto na judicial quanto na extrajudicial, que é a minha especialidade. Bom, o que acontece? Esse excesso de demanda do trabalho, muito bom. Estou muito feliz, muito satisfeita, muito honrada pela confiança dos clientes, mas isso me demandou um pouco mais do que o normal. Não tem problema, graças a Deus, a gente trabalha com o quê? Uma agenda planejada, como vocês sabem, a minha agenda é uma agenda em blocos. Então, eu ajustei os blocos já no final de semana passado. Para quem está assistindo aí depois, foi o final de semana do feriado de 1º de maio. E essa semana correu muito bem em termos de gestão do tempo. Foi excelente. Equilibrei todas as minhas versões, não me perdi em nenhuma delas,
pegando aqui o gancho do nosso episódio de hoje, mas eu me cansei. E aí é justamente por isso que eu falo que esse equilíbrio de todas as versões é sobre não se perder, mas também sobre não se culpar e sobre se acolher, entendendo todos esses movimentos. Então, como eu já disse, aqui quando eu falo de você equilibrar casa, carreira e as culpas, é sobre entender o que é ideal e o que é real. Então, e em termos reais, eu consegui cumprir tudo o que eu me propus. Inclusive, esse podcast é o meu último compromisso da semana, tá? Amém, irmãs, entendeu? Pelo amor de Deus, gente, é só por isso, já compartilha lá no Instagram e marca para os outros começarem, sabe? Dá um print da sua tela, marca, me marca lá, pede para as pessoas seguirem o podcast, acompanharem, entendeu? Deixa aqui as suas 5 estrelinhas, deixa um comentário, entendeu? Custa nada só por isso, gente. Mas falando sério, tá? Porque isso daqui não é brincadeira, o papel de vocês é muito importante para esse podcast chegar a mais pessoas. Mas voltando aqui, então eu consegui, mas essa realidade ela também vem com um quê do quê? De cansaço, de realmente fadiga, de querer aproveitar o final de semana agora realmente para descansar. E aí isso eu falo que é o quê? É maturidade. É a maturidade que você precisa ter para chegar nesse equilíbrio possível. Então, a maturidade, ela vai te ensinar a lidar com o erro, com os fracassos, com os ajustes, com o cansaço. Porque aí você vai passar a entender que o que você tem, gente, pega isso, que isso, gente, eu vejo tanto vocês errando isso na mentoria. E quanto mais a minha mentorada ela aceita isso que eu vou falar agora logo de cara, mais a mentoria dela tem sucesso e a carreira dela deslancha. Você precisa entender que você não tem o controle absoluto. E maturidade é isso, é entender que você não tem o controle absoluto sobre tudo. Você consegue controlar a sua gestão do tempo, você consegue se organizar da melhor maneira possível, mas você não controla o seu cansaço, entendeu? Ele é uma resposta natural do seu corpo falando, queridinha, você está dando mais do que você tem, entendeu? Vamos de leve. Então, isso é maturidade, é entender que você não tem o controle. Ah, mas eu só vou fazer isso se eu tiver certeza que vai dar certo. Ah, mas eu só vou fazer isso se o resultado for com certeza muito bom. Ah, mas eu só vou dar esse passo se. Ah, eu não vou lotar minha agenda desse jeito porque eu não vou conseguir fazer tudo perfeito. Ah, querida, vamos parar assim de ser imatura? Porque deixa eu te falar, advogada, empresária, mulher de sucesso, ela faz o que precisa ser feito. E ela, o que precisa ser feito começa por abandonar as crenças limitantes. Ah, mas é tão difícil, eu já me apeguei a elas. Eu tenho um monte também nas quais eu sou apegada, mas quando eu vejo que elas estão falando comigo, eu falo com elas mesmas. Tudo isso dentro da minha cabeça, uma coisa maravilhosa, é dentro da sua também. Entendeu? Olha, é o seguinte, eu entendo esse movimento, eu falo mesmo, olha, eu entendo esse seu movimento, eu sei de onde ele nasce, mas agora não é hora. Entendeu? Agora é hora de fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível, que não é a maneira perfeita. Isso é autoconhecimento. Inclusive, se você é minha mentorada e está escutando isso, você já assistiu às aulas de crenças limitantes e já debateu comigo as suas crenças limitantes. E em algum momento você já me escutou falar, se não isso, algo muito próximo nos nossos encontros individuais. Por quê? Porque vocês precisam entender esse movimento de abandonar a necessidade extrema do controle. Isso é imaturidade, entendeu? Isso precisa de amadurecimento, tá? E é claro que aqui também, não, da mesma maneira que maturidade é entender que você não tem o controle, é também não se vitimizar. Porque muitas de vocês, quando eu converso com vocês, parece entrevista de emprego. Ai, qual o seu pior defeito? Ai, eu sou perfeccionista. Para de glamorizar o perfeccionismo. Para de glamorizar essa busca constante e inconsequente de ser perfeccionista. Porque é isso que está acabando com a sua advocacia, com os seus relacionamentos e com você como um todo. Por quê? Porque você busca algo que não existe. Você quer ser a sua melhor versão, e é claro que aí a gente volta para as crenças limitantes. Gente, não tem jeito, eu sempre falo, vocês querem ter planejamento e gestão, vocês precisam começar a entender de comportamento, porque senão realmente a coisa não vai para frente. Eu entendo a sua necessidade do perfeccionismo e do controle, mas você precisa agora amadurecer e aprender a lidar com tudo isso, porque só assim você vai realmente equilibrar todas as suas versões. E aí, como que eu faço isso na prática, né? Quero trazer para vocês isso um pouco mais. Além de usar a agenda em blocos
e de ter muita clareza daquilo que eu já falei em outros episódios, da fotografia do que eu quero. Então, eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais os compromissos que precisam estar na agenda. Aí eu monto a agenda em blocos. Algo que me ajuda muito nesse processo é conhecer a teoria dos pratinhos, como eu costumo brincar. O que é a teoria dos pratinhos? A teoria dos pratinhos é que cada área da sua vida é um pratinho. Então, você tem a sua saúde física, a sua disposição, você tem o seu desenvolvimento intelectual, você tem o seu relacionamento amoroso, o relacionamento familiar é outro pratinho, relacionamento social é ainda outro pratinho, sua contribuição social, seu autocuidado mental e emocional, tudo isso são pratinhos. E você está rodando esses pratinhos. O grande lance é não deixar nenhum pratinho quebrar. Aí você vai falar assim, nossa, Luiz, você já falou isso em outros podcasts. E é verdade, porque eu falo isso nos podcasts, nas mentorias, nas aulas da plataforma, em palestras, porque eu acredito muito nisso. Isso é o equilíbrio possível entre as suas versões. É você entender que tem hora que tem um pratinho que roda muito acima do outro. O segredo é não deixar nenhum cair, porque depois que ele cai, pegando pelo lado da saúde, por exemplo, é quando você desenvolve uma doença. É difícil remediar. Pegando pelo lado do relacionamento amoroso, é quando a coisa esfria de uma determinada maneira que você já está à beira do divórcio. Então, é conseguir entender. E para isso, novamente, a única palavra que eu conheço é planejamento. Por quê? Porque quando você tem planejamento de onde você quer chegar, quando você tem planejamento do que você precisa fazer, quando você tem planejamento do seu tempo, você consegue, inclusive, ter planejamento do quanto você está abandonando cada um dos pratinhos. E isso é algo que eu acho fenomenal na teoria de planejamento, na metodologia de planejamento que eu desenvolvi, que é saber exatamente que pratinho está se dando mal, estabelecer um lapso temporal para ele se dar mal, entendeu? Parece besteira ou loucura, mas é verdade. Quando você consegue estabelecer por quanto tempo, ou mais ou menos um lapso temporal, 2, 3 semanas, aquele um pratinho vai me exigir mal e os outros vão rodar um pouquinho pior, você consegue, inclusive, combinar isso com as pessoas que vão, de alguma maneira, sofrer o impacto. Eu acho isso fantástico, entendeu? E acredito, inclusive, que é por isso que as minhas mentoradas conseguem equilibrar tão bem os seus pratinhos e preservar as suas vidas pessoais. Porque normalmente acontece que na mentoria exige assim, um pouquinho mais do pratinho profissional, mas antes da gente começar a focar nele, a gente consegue, através das reuniões sobre gestão do tempo, já organizar e negociar tudo isso. Bom, sendo assim, estou finalizando mais uma semana, conciliando os meus papéis sem me perder neles. Altamente cansada, não vou mentir para vocês. Gravar esse podcast hoje foi realmente disciplina, disciplina e comprometimento com o projeto, comigo e com vocês. Mais uma vez, gente, vota aí, deixa as palminhas. Me fala, olha, Luiz, eu cheguei até aqui, sabe? Eu fico feliz, eu tenho curiosidade em saber até onde vocês chegam no podcast, sabe? Porque não tem indicadores de quem chega exatamente onde. Então, vou ficar muito feliz se você escrever, olha, eu cheguei até aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou equilibrar os meus outros pratinhos. Eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu relacionamento amoroso, vou cuidar da minha família. Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender que casa e carreira é possível equilibrar todas as suas versões, equilibrando também a culpa. Porque de alguma maneira a gente sempre vai ter uma culpinha, uma pulguinha atrás da orelha se a gente podia ter feito melhor, que aí é onde a gente chama a maturidade de novo. Mas que vocês realmente possam conciliar os seus papéis sem que vocês se percam neles. Para que vocês possam viver toda a experiência que existe nessa vida, toda a beleza da experiência de estar vivo, melhor colocando. Eu acho que a vida é um dom, que a vida é uma oportunidade de evoluirmos, e com certeza essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, e nesse podcast como um todo, nos episódios como um todo, é justamente sobre isso, de alguma maneira. Nossa evolução, nosso aprimoramento. O aprimoramento material que você busca, que eu busco, esse crescimento que a gente deseja, não se enganem. Ele só vem com o aprimoramento e o crescimento moral. Não adianta nada você fazer cada vez mais dinheiro se você estiver cada vez mais se perdendo de você, dos seus valores e das pessoas que são importantes para você. Eu desejo uma excelente semana, desejo que você possa equilibrar os seus pratinhos com maestria. Eu te espero no próximo episódio e, por favor, se você chegou até aqui, mais uma vez fala, olha, cheguei até aqui, vim até o final.
E não se esqueça de dar a sua opinião, de deixar o seu voto, né? Como você qualifica esse episódio, e por favor, de se inscrever nesse canal e compartilhar com as suas amigas. Porque afinal de contas, se tem uma coisa que as mulheres entendem é de culpa, mas se tem uma coisa que elas também entendem é de sororidade e de contribuir umas com as outras. Mais uma vez, muito obrigada. Uma excelente semana, um excelente final de semana para todas vocês.